enorme. Então, boa noite, queridos. Boa noite. Vamos entrando para mais uma live, para mais uma noite falando sobre HNI. Com ela, a poderosa Sandra Calil. E, claro, a gente precisa trazer uma música maravilhosa para essa mulher, né? Eu sei que tá todo mundo esperando essa música. Não divulguei antes, não fiz votação, porque, enfim, essa foi escolhida a dedo especialmente para ela. Então, vou soltar a música e vou chamar a Sandra. Vocês vão conhecer a música já. Deixa ela passar, não olha, nem mexe, não olha, nem mexe. É terrível. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de não é a música dela? E aí, Sandra, chegou o convite? Não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. E não é? só você, Já Camila. começamos em alto astral, Sandra. Tinha que ser uma música dessa para você. Eu adorei. Espero que você tenha gostado, porque foi escolhida a dedo. Afinal, né, quem de nós já tomou um café da manhã com a Ana Maria Braga? Poucas podemos dizer isso. Então é top, é capa de revista, é capa da Globo, é mesmo, e tem que ser exaltada. Uma odontopediatra que chegou tão longe, né? Onde, né? Enfim, acho que nem no seu maior sonho você já tinha imaginado ter chegado tão longe, né, Sandra? Mas o mais importante é estar aqui, né? Hoje com você. Com certeza, com certeza. Com certeza. É verdade. Mas isso me chamou a atenção, Sandra, porque assim, eu não sabia desse... Vou te contar um pouquinho, né, como que eu cheguei nisso. Tá. Lá em 2005, né, quando você lançou o Papacari, eu entrei no serviço público em 2006, 2007, assim que eu me formei. Então, eu fazia parte do Saúde da Família e nós recebemos o Papacari. Então, eu te conheci aí. E aí, enfim, eu comecei a fazer umas buscas para ver o que eu ia falar, né? Enfim, né? Porque a gente não fala aqui só de HMI, né? E aí eu vi a foto, eu falei, eu não acredito que eu perdi esse episódio da Ana Maria Braga. Eu não acredito. Realmente, assim, eu fiquei muito surpresa. E aí me relembrou esses tempos de saúde pública, do impacto do Papacari lá atrás, enfim. Hoje, né, quase 20 anos depois, né, tudo que foi feito a partir disso, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria trazer, porque, assim, os dentistas novos talvez não tenham a noção do que isso representou para toda odontologia e para toda odontopediatria, né? Então, eu queria trazer isso para a superfície e chamar a atenção, né? Enfim, porque é sempre você que entrevista, né? Então, hoje, como você está no outro lado, tenho que falar. Não fique, não fique. Não. Espero que você não tenha se importado com a brincadeira. Imagina! E eu estava até pensando assim, nossa, mas eu trago muito funk, né, para as lives. Mas aí eu falei assim, eu vou trazer que tipo de música? Eu quero alegria, eu quero energia boa, eu quero, né, empolgação. Então vai ser isso mesmo que vocês vão encontrar aqui. Você sempre me surpreende. Imagina. Acho que você sempre surpreende a todos. Espero que para o lado bom, embora não existe marketing negativo, né? A gente estava discutindo hoje aqui em casa que, enfim, não existe marketing negativo, mas espero que tenha sido para o bem. Mas hoje a gente está aqui, Sandrinha, para falar um pouquinho mais sobre a nossa Complexa HMI. Sim. A missão dessa série de lives, As Especialistas, é descomplicar a Complexa HMI. Né? A Soraya já esteve aqui na quarta-feira. Né? Foi linda! Foi linda o máximo. A apresentação dela, a maneira que ela colocou pontos de vista que até eu ainda não tinha parado para pensar, né? Essa coisa da HMI ser para todos os dentistas e não só para os odontopediatras. Eu acho que ela pontuou muito bem. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais à tona a HMI dentro do consultório, que eu acho que
dentre as odontopediatras, você é uma que transita muito bem entre a pesquisa, o ensino e a clínica. Obrigada. Então, eu acho que nada melhor que você para trazer isso à tona. Mas vamos fazer uma introdução antes, né? Quem é a Sandra, né? Para quem não te conhece, eu duvido que alguém não te conheça aqui, mas vamos supor que ninguém te conhece, uma pessoa não te conhece. Quem é a Sandra? Quem é a Sandra dentista, a Sandra professora, a Sandra que está de férias hoje, né? E tirou um tempinho para... Já não estou mais. Não! Então, hoje eu já comecei. Então, eu já tive reuniões e tal. Mas não estou mais de férias, viu? Porque parece que eu estou eternamente de férias, né? Mas não é verdade. Não! Essa é uma pergunta difícil, né? É difícil para nós falarmos de nós mesmos, não é? Mas eu acho que eu sou igual em todos os quesitos, tanto pessoalmente como profissionalmente, mas os meus amigos sabem, os meus amigos são os mesmos sempre, de muitos anos. Eu acho que eu estou sempre em busca do melhor, assim, em relação... eu penso que quanto mais eu estudo, eu vejo que eu não sei absolutamente nada. Então, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que saber mais. Eu vejo que nós temos responsabilidade. Esse final de ano, a pandemia foi diferente para nós todos, no sentido de repensarmos, pós um ano de pandemia, que tudo estava diferente. Eu achei que o comportamento das pessoas... Então, eu sempre paro para repensar, para inovar, para realmente ver que nós estamos aqui de... Eu me coloco humilde... Hã? Tá, Não, falhou? desculpa, entrou... falhou, mas foi o meu celular. Pode continuar, desculpa. Não, eu acho que eu estou aqui para aprender, né? E a vida é isso, né? Senão nós não estaríamos aqui nesse plano, eu penso assim, né? Acho que estaríamos já em outro padrão de evolução. Então é isso, eu acho que eu quero aprender sempre. Então, quando eu não tiver mais que aprender, então não faz muito sentido para mim. Aprender e ensinar, né, Sandra? Talvez, né? Eu espero que eu consiga. Que às vezes a gente diminui vamos pôr a barra do aprender, porque a gente também precisa transbordar e ensinar muito. Eu acho que você tem muito para ensinar. Muito obrigada. Se um dia essa coluna do aprender diminuir, investe no ensinar mais ainda, né? Porque você já ensina muito, 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 muito. E Sandra, quando foi que você lembra quando você viu pela primeira vez a HMI? Quando ela chegou na tua vida? Se foi no consultório? Se foi na pesquisa? Você consegue se recordar desse ano? Olha, tem várias coisas na odontologia que sempre me intrigaram e me intrigam ainda, né? Uhum. E muitas coisas que eu procurei ao longo da minha carreira... Vocês estão me escutando bem? Porque eu estou sem o fone. Sim, sim, estou escutando ótimo. Eu procurei ao longo da minha carreira desmistificar por meio da ciência, né? Então, a HMI, sempre eu acho, não é de hoje, não é. Nós começamos a olhar para ela de um modo diferente porque começamos a pensar em estudar, principalmente vocês, né? É o grupo de Araraquara. Eu acho que vocês foram pioneiros mesmo em relação a isso. Então, eu acho que... Eu vou te dizer que desde a época que eu fazia especialização, eu já parei para olhar isso. Então, quando se fala em prevalência de HMI, e saiu um documento novo, né? Um novo não, né? Saiu agora, acho que 2021, da APD, não é? Se não me engano, que foi publicado. Também esses consensos já, o ROPT... levando em consideração que a HMI não é só para molar e incisivo, para outros dentes também. Eu acho que desde a época que eu fazia especialização, já faz tempinho, já faz um tempo, né? Eu já vi a HMI. E assim, a prevalência da HMI, eu acho que ela é subestimada, né? Quando fala de 12% a 14% nos estudos, é baixo, é mais que isso. Então, quantas HMIs não foram diagnosticadas de forma incorreta, se pensando em lesão de cárie e principalmente nos levantamentos epidemiológicos. Então, eu acho que aí já há um efeito confundidor.
E quando a Soraya fala que os dentistas precisam conhecer HM, sem dúvida nenhuma, porque há um erro muito grande de diagnóstico nos consultórios. Então, não é só um problema de saúde pública. E como o meu tema é relacionado ao consultório, é um grande problema nos consultórios. Porque se eu tenho uma equipe multidisciplinar trabalhando dentro do meu consultório, porque eu hoje, já de hoje não, eu venho falando do início de uma odontologia para a família há muito tempo, não é de hoje. Já trabalho com isso, esse conceito há bastante tempo dentro dos meus projetos, inclusive na vivência. Eu penso que é um conceito que não adianta ficar entre os odontopediatras. Precisa difundir, precisa capacitar os profissionais dentro da universidade e recapacitar os profissionais da odontologia formados há muito tempo a entender o que é isso. Eu recebo muitos casos só para fazer uma second opinion, assim, uma segunda opinião em relação ao diagnóstico. Ou seja, é uma falha de diagnóstico. Então, esse é o primeiro ponto primordial. Segundo, quantas exodontias não foram feitas, ou endodontias, já pensando como lesão de cárie, uma HMI? Porque a HMI leve, ok, mas a HMI que já é mais severa, ou mesmo moderada, que já envolve sensibilidade, aí já é outra conversa. E tem muitos casos hoje. E eu acho que o moderado e o severo, no consultório, tem se agravado numa idade mais tenra. E a pandemia aflorou um pouco mais isso, né? No período da pandemia, associado às lesões de cárie. Então, tudo isso vem mudar alguns conceitos. Então, você me pergunta, hoje, pós-pandemia, e eu falei isso numa live com o Bessa, do Rio de Janeiro, falei o seguinte, para tudo. Nós precisamos mudar. Não é a odontopediatria, não é a dentística, não é a implantodontia, é a odontologia, no conceito mais amplo da palavra, no sentido de conhecer as consequências, porque não adianta fazer faceta, não adianta fazer a estética, não adianta conhecer o infiltrante ou o que é mais utilizado para HMI, se você não entender o contexto geral, entendeu? Então, assim, o novo dentista, ele precisa estar pautado em conceitos diferentes. Então, se você me perguntar qual é o sucesso e a longevidade, porque o dentista que falha, e o paciente vem, restaura a falha, restaura a falha, restaura a falha, esse paciente não quer mais vir em você. Ele não vai vir mais, entendeu? Porque ele não quer sucesso, ele quer resolutividade. Né? E justo esse paciente geralmente está acompanhado de dor e grandes destruições, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Então, a primeira coisa é capacitar os profissionais. Isso é um fato importantíssimo. Desde o serviço público até o dentista precisa capacitar o dentista de consultório. Isso é todo mundo, né? Todo mundo, sem dúvida nenhuma. E Sandra, você não acha que a HMI trouxe um outro conceito do que é sucesso clínico? Porque assim, o que muita gente me pergunta por direct, por mensagem, eu tratei e a restauração caiu, a restauração falhou. E aí eu sempre faço um questionamento assim, tá, mas qual que era o seu objetivo inicial? Era simplesmente restaurar o dente ou evitar que essa fratura, que essa perda de estrutura se ligasse a uma lesão de cárie? Eu acredito que o nosso objetivo inicial dentro da HMI é a gente conter o avanço da lesão cariosa. Então, muitas vezes a gente tem uma necessidade de retratamento da restauração, mas não necessariamente quer dizer que houve um insucesso clínico. Porque a gente precisa olhar qual é o objetivo maior desse tratamento. Né? Eu sinto que a HMI ela veio para desafiar mesmo. Né? Porque se você não souber o que você está fazendo, você não sabe dizer para essa família o que está sendo feito e o retratamento ele acaba sendo visto dessa forma, né? A família não engaja, a família não retorna. Mas quando a família entende que faz parte de um processo, que a gente está
minimizando os danos da HMI, o engajamento familiar se torna muito maior. O que você acha disso? Eu acho que, assim, para o dentista poder entender, ele precisa saber. Então, primeiro ponto, ele restaura um dente com HMI como se fosse um dente rígido. E a Isso. estrutura de um dente com HMI é diferente. É diferente o conteúdo mineral, é diferente a parte proteica, é diferente o remanescente de esmalte e dentina, é tudo diferente. Associado ainda a uma perda de conteúdo mineral, muitas vezes associado à lesão de cárie, a uma dentina afetada. Então, primeiro, os tratamentos, teoricamente, não só na literatura, e vou te dizer, Camila, uma coisa importante aqui, que eu nunca disse, mas eu vou dizer. Apesar das evidências, o topo da pirâmide, muitas coisas que se preconizam e não tem uma evidência forte na literatura para HMI, não é o melhor para HMI. Então, assim, depois da live da Soraya, nós tivemos uma reunião e eu acho que, assim, alguns novos materiais, talvez, que agora estão sendo testados, como os híbridos de vidro, né? Que muitos usam como ionômero de vidro, a Soraya está aí, deve colocar, talvez, ou os materiais bioativos, as resinas Bookfill, com os adesivos self-etching, associado a um pré-tratamento anterior, não é? Já eu passo o protocolo, tá? Porque senão as pessoas ficam confusas, né? Não sabem nem o que eu estou falando. Mas talvez sim sejam uma nova fase para o tratamento da HMI. Não dá para olhar para a HMI como se olha para um dente rígido. Esse é o primeiro ponto. Para o sucesso. Primeiro ponto. Tanto para dente anterior, quando envolve estética, como para dentes posteriores, quando envolve perda de estrutura e sensibilidade. As pessoas não sabem lidar com a sensibilidade da HMI. Então, são duas coisas importantes, clinicamente falando. Agora, e outra coisa clinicamente falando, em termos de resultado de consultório e fidelização de clientela. A clientela, se você falha, geralmente ela não volta. Ela não volta. Mesmo que você explique o desgaste das falhas de restauração, mesmo o paciente entendendo, o núcleo familiar estando eu acho que ele entende mais quando ele está inserido num contexto de um programa de prevenção. Aí sim. Ele faz parte e ele tem também uma proximidade e um acolhimento do dentista. Por isso que isso é importante, não só na odontopediatria. A odontopediatria é o início. Quando eu apresento um álbum digital acompanhando o crescimento e o desenvolvimento daquele paciente e ele querendo ficar naquele ambiente, é porque isso sim é o controle, não é, do crescimento do paciente. É completamente diferente. Então, assim, nós temos que parar para pensar o que é que a gente quer formar. Qual é o novo dentista que nós queremos formar? Não é simplesmente um abridor de dente tecnicista. Esse dentista, que muitos ainda formam e vende, e no final a técnica é o que vende, não é? É o dentista que ele ainda acha que é o sinônimo de dentista bem-sucedido. E eu vou dizer para você, o meu desafio como vice-presidente agora da ABOPED, né? E como eu penso, e como sempre pensei, quando era presidente da PO e tudo, e como odontopediatra, é fazer, mostrar e entender que a odontopediatria é uma especialidade maravilhosa, e Maravilhoso. É possível, é importante viver da odontopediatria, isso é fundamental. Então, assim, como é que eu posso falar de HMI? Eu não posso dizer que... eu tenho que inserir a HMI dentro de um contexto e de uma mudança de uma atitude profissional. Porque se ele não entender o protocolo que eu estou preconizando, desde uma redução de sensibilidade, uma longevidade, imagina o desafio para um dentista rumo ao molar dos 100 anos, de um molar que tem HMI, numa boca com bruxismo, com erosão e com o desafio de uma diminuição de fluxo salivar, porque o meu paciente é uma criança que toma
uma medicação ansiolítica e tem diminuição do fluxo salivar. Então, olha quantos desafios para um dente que, além de tudo, tem HMI. Então, não é só HMI isolada, é HMI Não. mais aquele fator. Então, o dentista, muitas vezes, quando ele olha a cavidade oral, ele só pensa em lesão de cárie. Então, nós temos que parar com isso. Nós temos que mudar, né, o paradigma e ensinar novas formas de diagnóstico para o cirurgião dentista. E é isso que a gente tem que mudar, né? Um diagnóstico digital, de controle de desgaste, de oclusão. A HMI também tem a parte oclusal, que é muito importante. Muito. É um conjunto, né? né? Imagina! Mas é o que já vem, né, tentando ser feito, né? De ver o paciente como um todo, né? E agora, assim, a sua fala vai na direção do dentista ver a boca como um todo, né? Mas a gente também, e reforçando também, essa boca está dentro de um paciente, dentro de um estilo de vida, né? Você chamou a atenção aí dos ansiolíticos, diminuindo o fluxo salivar, que vai ser uma realidade até maior, né, nesses próximos anos, devido aos efeitos da pandemia. Mas, enfim, a gente lida com uma série de fatores, né? Se relacionando aí com a HMI. Nunca vai ser só a HMI, né? Nunca vai ser. Não. E Sandra, você atende, né, há bastante tempo. E o que você vê assim mais chegando no consultório? Pacientes mais leves, pacientes já com destruição. Qual que é o perfil do paciente que chega para você? Olha, eu brinco que filho de dentista tem HMI leve. Pode ver, é impressionante. Tomara! Os meus ainda não sei. Muito paciente com HMI moderada, com fratura, com PEB mesmo, com fratura que envolve a parte de cúspide, com fratura pós-rompimento, né, com desgaste, associado inclusive a bruxismo, há muito desgaste. Então, assim, não dá mais, talvez, nos novos estudos também, só para estudar a HMI isolada. Então, vai ter que pensar também, e até eu acho que os scanners nos ajudam a mensurar melhor isso, né? Fazer uma mensuração mais em longo prazo, para ver como é que esse desgaste se comporta. Então, nós temos que pensar, eu acho que, tanto nos cursos, né, de pós-graduação, no caso das especializações, né, a incidência de novos casos de HMI moderada e severa são maiores no consultório de moderado. Mas eu tenho visto muita fratura. Eu tenho um caso de quase 28 anos de controle de HMI, com controle com ionômero de vidro. Não é que a mãe embarcou, sempre fez prevenção, não é? E fizemos um controle com o Vitremer, com alteração de cor, que é muito ruim isso no consultório, né? Também um material que altera muito a cor, porque a estética é um fator preponderante. Então, mas com controle, né? Que é possível, é viável, e com grande perda de estrutura, que é uma outra coisa que os profissionais erram demais. Já fazer, e esse paciente veio para mim com um irrompimento do molar, já com destruição, com 6 anos de idade. E as pessoas já erram demais, já usando resina nesses casos. Então, o levantamento da dimensão vertical de oclusão também tem que ser aos poucos, né? Até porque a articulação está em fase de modelação e de crescimento. Então, não é um fator isolado, né? Mas já a gente vai falar dos materiais, né? Que você vai me perguntar. Eu vou te perguntar um pouquinho. E Sandra... História. Eu tenho muito caso. Eu não sei se eu estou sem óculos, tá? Porque eu quero fazer um charme, não usar os óculos. Mas claro! Depois de um tempo fica difícil. Mas não sei se a Olga entrou, que foi minha professora. Olga, um beijo se você estiver aí. Ela me ensinou muito. Eu sempre trabalhei muito com defeitos de esmalte. Muito, mas muito. Aprendi demais. Que foi minha professora de especialização e hoje nós trabalhamos juntos. E
Eu fiz muita melogênese, dentinogênese, fluorose. E também, na época, que eu não sabia o que era, eu trabalhava com Com HMI. HMI. E aí eu falei, nossa, gente, como eu não percebi isso antes, né? Entendeu? Então, a vida dá esses insights para nós. A gente vai E aprender. Sandra, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta que não está no script. Tá? Mas Pode fazer. eu sinto também que assim, a gente aprende lá na graduação que assim, a partir do momento que a pessoa tem defeito de esmalte, ela vai ser tratada de uma única maneira. E você citou aí que você tem bastante experiência na fluorose, na melogênese imperfeita, na dentinogênese imperfeita, e cada uma dessas alterações, ela tem uma especificidade, né? Eu não consigo, por exemplo, tratar uma fluorose dentária da mesma forma que eu trato HMI. E eu levanto isso porque o que eu vejo com recorrência nas redes sociais é pessoas publicando fluorose dentária e propondo um tratamento milagroso, né? E dizendo que, na verdade, é uma HMI. E teve um sucesso, enfim, imensurável, mas que a gente sabe que na fluorose funciona e na HMI não funciona. Né? Então, se você quiser falar um pouquinho do que você aprendeu dessas diferenças, lidando com diferentes efeitos de esmalte, que não está tudo no mesmo balde, que a Não. gente tem que ter um olhar para cada um deles, tem que entender cada um deles para poder tratar. Olha, primeira coisa que eu acho importante, inclusive nas redes sociais, não postar também coisas que não são, não é? Se você tem dúvida, pergunta antes de postar, tal, até como para o consultório, alguma informação, se vai passar na clínica, essas coisas. Perguntem antes, porque realmente as manchas geram dúvidas e muitas vezes eu vejo nas redes sociais, ou às vezes até em trabalhos publicados, ou em Sim, apresentações, defeitos de esmalte que na verdade são uma coisa e é outra, né? Então, eu acho que esse diferencial, essa calibração é muito importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre fui adepta, há muitos anos, todo mundo sabe disso, de clareamento em dente jovem, já fizemos alguns ensaios clínicos controlados, associado à microabrasão, com protocolos específicos e com algumas especificidades, ou seja, isolando onde é mais branco, só clareando em partes específicas. Então, nem todos os protocolos são iguais. Não é porque vai também fazer o clareamento que o clareamento é igual para todos os tipos de todo defeito, mundo. não é? E a microabrasão também, não é? Tem gente que faz só microabrasão com ácido fosfórico e pedra pomes. Hoje quase não fazemos mais isso, não é? Então, claro que numa live de 1 hora não dá para nós falarmos tudo isso, mas para cada caso, um caso, com medidas específicas, não é? Ou mesmo, por exemplo, eu vejo muitas pessoas comprando o infiltrante porque acham que o infiltrante vai resolver todos os tipos de mancha. Não é assim que funciona, né? E tudo que nós vamos fazer, especialmente no consultório, porque hoje a filosofia do menos é mais é muito importante. Hoje nós trabalhamos com menos materiais, materiais bons, de boa qualidade, com funções específicas e que vai te trazer benefícios clínicos para determinados casos. Então, não adianta você comprar e usar e não trazer o benefício para determinado fim, né? Então, precisa saber realmente se você vai ter resolutividade naquele processo, tá bom? Então, não compre por comprar. Compre realmente se for ter efeito, né? E para isso precisa diagnosticar adequadamente. Então, eu acho que aí você traz 2 pontos, né? Diagnosticar adequadamente e entender o que o material faz. exatamente. Né? Porque aí a combinação que vai ter o resultado bom ou não. Então, se você não entende do diagnóstico, não entende do material, não dá para generalizar. Sim. Né? E não é porque deu certo num caso que vai dar certo em todos os casos. Em todos. Não é? Então, isso é uma coisa importante de abordar também, para que a pessoa também não acabe comprando e não saiba usar. Porque quando você não sabe usar adequadamente o material, também daí você fala, não funciona. Não tá funciona. certo. Né? Então, esses treinamentos são importantes, são fundamentais para o acerto na clínica e você não gastar à toa dinheiro. Né? Sim.
E com as famílias, Sandra, como que é essa conversa? Quando você traz para a família que essa criança tem HMI, e eu tô falando daquela família que você pegou desde o bebezinho, sabe? Aquela que a gente adora atender, que tá lá desde o comecinho. Como que a família recebe essa notícia? A primeira coisa, né? Porque mãe se sente culpada de tudo, né? Independe da geração, se é X, Y, Z, baby boomers, não independe. A mãe é culpa em pessoa. Então, a primeira coisa que a mãe pergunta é falar, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Né? Nada, não fiz nada. Assim, a HMI ainda é multifatorial, desde que se prove o contrário. Não é? Pode até ter algum componente genético, mas acho muito difícil algum estudo ou alguma teoria dizer, não, HMI é por causa disso. Mas acho vai ser muito difícil isso acontecer. Mas são vários fatores que podem interferir. Não é? Como muitas manchas também. Não é? Assim, a não ser por trauma, muitas vezes são vários fatores que podem ocorrer. E a HMI não é diferente disso. Mas essas novas gerações têm sido mais acometidas, até pela vida, né, que nós levamos. Né? E talvez tudo isso que esteja acontecendo é realmente para nós repensarmos. O que se conversa, eu converso muito com os pais sempre. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro da realidade, sabe? E respeitar a vontade dos pais. O que eu sempre procurei fazer nos meus atendimentos, desde que eu comecei, é ser um parceiro dos pais. Porque isso é muito importante. Mostrar que nós somos aliados deles, não os vilões. Né? Porque muitos de nós somos vistos como vilões. Ah, por que não escovou? Seu porco, seu chato, tem que fazer direito. Ah, não vacinou, por que não vacinou? Não fez, por que não fez? Assim, quem somos nós para julgarmos alguém? Nós somos e temos a obrigação de orientarmos como profissionais da área da saúde. Carteirinha de vacinação, o que é o correto, quais são as orientações e recomendações das ABOPEDs, da Sociedade Brasileira Americana de Odontopediatria, de Pediatria, ou seja, o que é o topo da evidência, né? Desde que se prove o contrário. As evidências e a ciência, ela está aí para ser um aliado das pessoas. Agora, você não pode obrigar ninguém a fazer o que não quer, não é verdade? Então, sim, nós temos que respeitar as famílias e os nossos pacientes. E hoje as crianças, elas têm vontades próprias e nós temos que respeitar. Hoje nós temos o termo de assentimento da criança. Ela tem que concordar se ela quer ou não fazer. É verdade. E o jovem também. Então, e o odontopediatra, não é o tema, né, nosso hoje, mas a mancha está muito ligada ao jovem, a HMI está ligada ao jovem, e o odontopediatra não dá bola para o jovem, muitas sim, vezes. E o dentista também não. Muitos se negam a atender os jovens, não respeitam o que os jovens pensam. E não pode ser assim. Não pode, não deve e não tem que ser assim. Nós precisamos prestar atenção nisso. É um nicho de atendimento que nós perdemos. E as manchas é uma grande forma de atendimento que os odontopediatras perdem, porque se sentem inseguros em trabalhar, utilizando uma boa resina, utilizando um bom material e trabalhando com formas adequadas de fazer. Né? E, assim, e sabendo fazer. Muitas vezes eles se sentem inseguros em fazer. Então, tem que trabalhar com a odontologia digital, sim. Eu sou uma adepta, todo mundo já sabe, de uma odontologia sustentável, de uma odontologia estética aliada à mínima intervenção ou à não intervenção. Né? E tem que ter... Eu acabei de comprar uma impressora 3D, gosto de inovação e tem que ser, assim, há muitos anos eu trabalho com estética e trabalhamos com os nossos pacientes que cresceram. Eles cresceram, sim, e nós estamos aqui para atendê-los, porque eles confiam em nós. É isso mesmo. O jovem, ele quer conversar com você sobre sexo, sobre sexualidade,
Gente, a gente precisa abrir a cabeça e conversar, né? E respeitar as individualidades de cada um. É isso aí. Muito bom. Me fez lembrar um caso que agora em novembro eu e a professora Rita fizemos. Inclusive, a gente, provavelmente no curso que no futuro vai ter aí no ECKB com a Vocês professora vão Rita. fazer, com certeza. Isso. Esse caso vai estar lá, de um jovem de 21 anos que ela acompanha desde os 8, 9 anos. E aí agora com 21, a queixa estética estava mais forte, né? Enfim, ela me chamou para auxiliá-la nesse tratamento estético. E aí, numa conversa despretensiosa, né, eu falando com ela dessa limitação da estética da odontopediatria, né, que às vezes a gente se limita por não saber fazer um procedimento menos invasivo e mais estético e tal. E na nossa conversa surgiu assim, parece que a gente deixa para o outro colocar a cerejinha no bolo. Porque a gente cuidou desse paciente o tempo todo. Na hora de entregar o bolo com a cerejinha, a gente manda para outro profissional? Não, vamos nos capacitar e vamos... A Rita tá aí mandando coraçõezinhos, né, Rita? Beijo pra Isabel. Isabel também tá aí, tá todo mundo aí de olho na gente. Muito obrigada pela presença. Mas é exatamente isso, né? O odontopediatra já tem tantas habilidades, a gente já lida com tantas outras especialidades da odontologia, né? É quase que a gente é um clínico geral, enfim, a gente é multitarefas. Claro. Então vamos incluir aí na pauta também, aprender bastante de estética para poder servir esses nossos pacientes que crescem. Né, Sandra? E vamos entrar no tema que assim, juro, eu fiquei apaixonada pelo artigo que eu li. E quando eu li, eu falei, não, eu preciso falar com a Sandra sobre isso. Que ainda é um único artigo na literatura. É isso, Sandra? Você me confirma? Porque assim, eu só achei esse. Talvez já tenha outras publicações do uso do Papacari para melhorar a adesão em dentes hipomineralizados, né? Já tem mais. Já tem mais. Então, eu só li esse, por enquanto. Eu li um único que é um estudo in vitro, né? E até te perguntar se já tem alguma pesquisa sendo conduzida aí que eu possa aguardar os resultados, que a gente pode marcar aí com a audiência quando que a gente vai saber, se realmente tem impacto na clínica. Enfim, nos diga um pouco aí do uso do Papacari para melhorar a adesão de dentes hipomineralizados. Olha, eu quero até agradecer a Rita, porque quem me chamou a atenção sobre isso foi a Rita. Um dia ela me mandou um trabalho, acho que foi uma revisão. Primeiro, uma revisão que saiu na International Journal of Pediatric Dentistry, se não me engano, não me lembro agora. Ela falou, olha o que saiu aqui, depois ela coloca aí. Gente, não esqueça que eu tô sem óculos. E aí, aí ela falou, olha que bacana, vamos fazer esse trabalho. Eu falei, lógico, vamos fazer. E aí, eu já trabalhava por conta do laser, da terapia fotodinâmica, orientando o pós-doc da Letícia com o Marco Aurélio. Nós fizemos o trabalho de HMI do pós-doc da Letícia, fazendo a terapia fotodinâmica antimicrobiana, né, com o Papacari, associado ao Papacari e o corante. E aí, nesse estudo foi muito interessante, porque nós vimos nos dentes com HMI essa dessensibilização. Então, resumindo, né, a primeira coisa importante, já tinha um artigo antes em ortodontia, para fazer... tem umas coisas, né, que você fala, meu Deus, de onde surge, né? Mas, enfim, as pessoas têm ideias, né? Nós fizemos para dessensibilizar, porque para dessensibilização em HMI não tem jeito, não adianta usar só creme dental dessensibilizante, tem que agir ação neural e ação obliteradora. E a ação neural com laser tem um resultado muito efetivo. Isso é bem legal, né? E aí isso eu já posso passar para vocês, fazendo a aplicação do azul de toluidina 0,005% na parede pulpar por 3 minutos, depois você irradia no comprimento de onda vermelho, 100 joules, e vai trabalhando ao redor das paredes laterais da cavidade com o Papacari, para fazer a remoção do tecido cariado infectado que possivelmente tenha sido amolecido.
Então, você já deixa o corante agir ali por 3 minutos, que é o PIT, né, o período pré-irradiação, e enquanto o papacari, que demora 20 segundos, ele vai amolecendo que está infectado, e neste momento, você só raspa o que foi amolecido pelo processo de lesão de cárie, né? E aí, você repete esse processo. Junto com isso, já vai haver uma desproteinização inicial. Porque qual que é o objetivo de tudo isso? Você melhorar a qualidade desse esmalte, que já é um esmalte teoricamente ruim, né? Defeituoso, e tem uma proteína defeituosa, não é? Então, depois que você faz isso, e depois que você irradiar 6 joules, que equivale a 60 segundos, no final de tudo, com o comprimento de onda vermelho, aí você, no final de tudo isso, antes de você fazer o procedimento restaurador, você coloca mais uma aplicação do papacari. Aí sem nada mais. Né? Só para fazer sem o laser, processo, sem o... Nada, sem nada. Só de desproteinização final, porque não vai mais remover o tecido infectado. Ele só vai agir nesse colágeno e nesse esmalte para fazer uma limpeza ali superficial. Né? E aumentar e melhorar a adesão. Né? Deu para entender? Quer que eu repita? Eu acho que você podia ser um pouquinho mais clara. Clara não, mais sistemática. Um pouquinho mais sistemática, tá? Ó, são 2 procedimentos, um de dessensibilização e de descontaminação e o outro de desproteinização, tá? Tá, e se o paciente não tem... Porque lá nos artigos, eles fazem a desproteinização e restauram. Eles usam um adesivo universal, né? Isso. Restaura, tá? Adesivo e resina. Eu tô te dando um protocolo já de dessensibilização. Eu tô te dando um app, tá? Dando uma um pouco diferente. Que você perguntou para mim qual é o meu protocolo, não é? Sim, claro. A gente pode falar o protocolo que está publicado. Você me deu a liberdade de falar qual que é o meu protocolo. Então, eu estou falando. Sim. Né? Eu estou falando que claro. dá certo. E você vai ouvir falar nisso. Eu estou te dando já o de vanguarda, tá? Um spoiler já, que ó, aguarde. Um spoiler, tá bom? Eu tô te dando o protocolo clínico que a gente está fazendo na clínica, tá bom? Tá. Eu tô te dando spoiler. Então, o que eu faço? Coloco azul de metileno, 0,005% e já aplico o papacari. O azul de metileno, para ele ter uma ação antimicrobiana, ele tem que ficar 3 minutos, que é o PIT. É o princípio básico da terapia fotodinâmica. Tá? E o papacari, 20 segundos, que é o princípio básico do papacari normal. Amolecer o tecido cariado infectado, porque daí eu já estou pensando numa HMI com cárie. Tá? Com cárie. Isso que eu ia te perguntar. Se não tiver cárie, se muda alguma coisa. Não, se não tiver cárie, é só fazer a desproteinização. Só os 20 segundos, tá? Tá. Esse aí é um HMI com cárie, tá, gente? É uma HMI com cárie. Porque daí eu estou fazendo APDT junto e tem sensibilidade. Aí, fiz a remoção seletiva só do que amoleceu. Então, eu raspo só, tá? Eu não corto. Com colher de dentina. Sem corte. Sem corte. Dentina sem corte. Só raspando. Tá bem suave para não ter dor. Meu paciente não tem dor. Porque eu não anestesio. Eu não anestesiei. Meu paciente com HMI, lesão de cárie, não tem dor. Eu te falo que não. Ele pode ter dor porque ele tem sensibilidade, mas ele não vai ter dor no processo. É diferente. Pá. Aí, eu vou, já deu os 3 minutos, eu vou irradiar com um laser vermelho 6 joules, ok? Limpo a cavidade, tiro tudo. Aí eu lavou a camada do papacari para desproteinizar, para garantir o protocolo
de desproteinização, limpo de novo. Eu não jogo jato de ar e jato de água, tá? Para mim isso não existe na HMI. Nunca existiu. Só com bolinha de algodão. Só a bolinha de algodão, aqueles pellets, tá? Que dá Voco. São muito legais. Maravilhosos de trabalhar. Tá? É outro spoiler aí para vocês. Já anotei. Aí, depois, o que eu uso? Eu vou dar 3 dicas. Para quem gostar de ionômero de vidro, pode usar o ionômero de vidro em cápsula, modificado por resina, sem fazer o pré-tratamento da superfície. Tá bom? Fotoativado. Ok? Então, passou o Papacari, já pode pôr o CIV. Direto. Direto, sem condicionamento. Sem condicionamento. Tá. Quais são os materiais que estão tendo melhores resultados? Ou híbrido de vidro, não sei se a Soraya tá aí, que é o Ekia, da GC, e eles vão trazer um novo agora, acho que é HF, não sei se a Soraya tá aí. Riva Light Cure. E o Riva? Light Cure. Isso. Mas presta atenção. Então, ele é mais caro, o Ekia, mas ele é mais caro porque ele não é ionômero. É híbrido de vidro. Nova evolução dos materiais. Ou Giant, ok? Tem mais resistência. É diferente. Eu preciso de mais resistência. Porque o caminho da cavidade é outro. Né? É atípico? É. É diferente? É. Como lesão de cárie por consumo de drogas, é diferente. Cada caso é um caso. Então, não dá para tratar tudo igual. É diferente, gente. Vamos acordar. Quem tem sucesso, não tem sucesso à toa. É porque presta atenção. Tem que prestar atenção. Cada caso é um caso. E, eu falei que eu voltei de férias, estava com saudade de falar de odontologia. A gente está adorando. Eu espero. Que seja legal para uma sexta-feira, né? Vocês vão sextar comigo. O Marcos falou que ia tomar um gin. Não sei se ele está aí. Você já ficou Ele está aí, sim. Aí, outra coisa. As resinas Bookfill, eu acho que... Mas, gente, ó, eu acredito em bioatividade, tá? Então, para mim, eu acredito em materiais bioativos, desde o creme dental, todo mundo sabe disso, até as resinas compostas. E a evolução HMI, ela é grande. Quando ela envolve cúspide, quando ela tem a PEB, que é a Post-Eruptive Breakdown, ela é cruel. Ela é cruel. Então, ela é desafiadora. Ela precisa de materiais mais resistentes. Mas também, eu acho um absurdo quem coloca metalocerâmica numa HMI, num paciente de 8 anos de idade, gente. Meu Deus do céu! Não é o melhor material. Coloca um material ou ionômero modificado por resina, ou híbrido de vidro, ou Gymer, vai levantando a dimensão. Ou compômeros. Eu adoro os compômeros também, viu? Os compômeros são excelentes materiais. Excelentes. Infiltram bem pouco também. Vai. Aqui no Brasil só tem a Trinkstar, mas também tem o que não é colorido, tá? Tem o que não é colorido. E que quando cai o pH da cavidade oral, que é outra coisa que as pessoas não param para olhar, tem que olhar. Medir o pH da cavidade oral. Ele muda a cor, ele fica opaco. Isso que é legal. Ele fica opaco. E aí, tem estrelinha. A criança adora, mesmo o transparente. Não gosta de cor? Não usa cor. Compra o que é o silver, que é da cor do dente, tá? Só tem estrelinha. Ótimo. A criança adora estar nas estrelas. Então, ó, vai desgastando, vai levantando aos poucos, minha gente. Não dá para levantar de uma vez, sabe? E olha, não tem esse trabalho ainda na literatura. Falei para a Tuca,
ela deve estar analisando, mas precisa, a maioria dos pacientes que tem HMI tem tem mordida aberta, tem alteração oclusal, tem dor. Joga a língua para proteger a alteração, tem mordida cruzada e tem dor. Então, ó, sabe, vamos lá. Não é só simplesmente ver HMI. Precisa levantar aos poucos, precisa trabalhar a oclusão. O odontopediatra precisa ver isso. Aí vai lá e coloca... E também não adianta colocar uma resina de zircônia ou uma resina mais dura, tem que ir devagar. Vamos respeitar o crescimento e desenvolvimento do paciente. Né? Vamos escaneando, vendo a fase em que está, o quanto desgastou, o quanto eu vou levantar. Que isso também ainda não tem claro na literatura. Não. Quanto é que eu tenho que levantar? Quanto é que eu tenho que levantar? Aí as pessoas me perguntam, não é, sobre as coroas de aço. Nesses casos, fazer uma rota clínica talvez seja uma opção. Mas também seja uma opção e talvez tentarmos trabalhar com materiais que não sejam tão duros nessa fase de desenvolvimento da oclusão, que não deslize tanto. Né? E eu acho que isso, e eu sei que meu tempo está quase acabando, né? Eu acho nossa, eu nem prestei atenção. Eu acho que isso ainda são coisas que precisam estudar mais. Precisa estudar mais. Eu acho que... E tem que focar mais nessa parte. Eu penso que os estudiosos da HMI precisam trabalhar mais nessa parte oclusal. Né? E assim, antes, quando se pensava na manutenção, não é, dos dentes com grandes destruições, e se fazer exodontias, nossa, eu ficava mal em pensar sobre isso, sabe? Mas, talvez, naquelas pebs violentas, né, quando fica só... É a melhor opção. E o segundo molar esteja bem desenvolvido, né? Aí tudo bem. Talvez seja uma opção viável. Porque, gente, os pacientes, porque os pais, quando eles controlam a saúde bucal e trazem para a prevenção, e hoje eu tenho uma geração saudável, grande, mas tive muitos pacientes com HMI que vinham regularmente, os pais traziam para a prevenção e para a manutenção preventiva, porque retornos semestrais hoje já está constatado na literatura que não funciona. Para mim, o retorno dos meus pacientes tem que ser mensal ou trimestral. Retornos semestrais não funcionam. O risco que o paciente corre é muito grande. O paciente com HMI leve é muito grande. Não funciona. E essa minha paciente, os pais se separaram, às vezes ela ficava na casa da mãe, na casa do pai, e aí ela virou adolescente, ela tinha vontade própria, e ela mesma marcava as consultas. E um tempo ela sumiu. Paciente de HMI que some, ou seja, o controle que era, virou uma exodontia. Então, isso é muito desgastante. Para nós, principalmente. E é bastante, assim, frustrante para nós, não é? Que faz esse controle, essa manutenção preventiva ao longo da vida do indivíduo. Então, eu acredito muito na prevenção, na manutenção preventiva, neste conceito, e acho que agora a HMI ela precisa entrar fortemente neste conceito de manutenção preventiva. Isso é muito importante. Né? Ufa. E Sandra, você falou muitas coisas, mas eu acho que o que fica bem claro é que a gente tem que prestar atenção nas diversas nuances do paciente. Então, para o paciente que tem a hipersensibilidade, o tratamento da terapia fotodinâmica associada ao laser é uma opção, mas no paciente que não tem, talvez não seja a melhor opção. Então, a gente precisa observar ou se torna desnecessário. A desproteinização com o papacari é super interessante, mesmo quando a gente não tem lesão de cárie associada, né, Sandra? Né? Eu posso usar essa etapa da desproteinização, mesmo quando não tem lesão de cárie, porque ele melhora muito a adesão. A adesão. E aí fala só um pouquinho para mim, porque assim, tem uma grande confusão na literatura com relação à desproteinização.
né? Porque tem o protocolo com hipoclorito de sódio Sim. e tem o protocolo com o papacário. E aí, Sim. quando a gente começa a estudar isso, fica muito confuso os resultados, porque tem pesquisador que usa o ácido, depois a desproteinização e depois o adesivo. E tem pesquisadores que usam a desproteinização, desculpa, o ácido, eu não lembro o que eu falei, mas inverte essa posição. Então, o que vem primeiro, Sandra? A desproteinização ou o condicionamento ácido? Deixa isso claro para quem está nos vendo. É porque quem ainda faz o condicionamento ácido total do esmalte, que hoje quase não fazemos mais, fazemos ou o condicionamento ácido seletivo em nível de esmalte, né? O condicionamento ácido, ele acaba degradando muito mais colágeno, né? E esse colágeno já tem uma desestrutura, né? Porque quando você também tem HMI, além desse esmalte desproteinizado, você tem uma desagregação do colágeno. Então, quando se faz isso, se preconiza fazer o pré-tratamento também com o papacari pós-condicionamento ácido, entendeu? Mas hoje, nos últimos trabalhos, o que se preconiza é fazer o uso do papacari e depois já usar ou o Clearfill, que é o padrão ouro na literatura, ou então o adesivo universal, né? Sem fazer, ou fazendo o pré-tratamento da superfície em nível de esmalte. Esmalte, né? Apenas. Só apenas naquele esmalte que está, teoricamente, mais sadio, né? Não está tão degradado. Ou então já usar o adesivo universal sem fazer o uso do condicionamento de ácido fosfórico. Nesses estudos, né, mostrou-se que os dois grupos, fazendo com ácido fosfórico e sem ácido, com o uso do papacari, foi melhor. Nesses dois grupos desses estudos. Mas, até aqui tem uma pergunta em relação ao uso do verniz. O uso do laser, quer seja por meio da fotobiomodulação ou da terapia fotodinâmica antimicrobiana, ele tem uma ação neural, como também os dessensibilizantes, alguns dessensibilizantes, alguns tipos, tá? E o flúor, ele tem uma ação obliteradora. Então, os dois mecanismos são importantes. Se você já for direto para a ação obliteradora, como é um creme dental dessensibilizante, você vai ter uma ação imediata e não em longo prazo. Então, essa sensibilidade pode voltar mais rapidamente. É por isso. Então, eu faço primeiro a ação neural e depois a ação obliteradora. Eu depois uso o verniz de flúor e depois, em alguns casos muito severos, o paciente usa, inclusive, o creme remineralizador em casa, né? Que eu uso a panelinha da tia Sandrinha. Isso ou mesmo. Então, o creme dental dessensibilizante também, né? De preferência a Novamin, que é o que tem um resultado bem efetivo, ou o fluoreto de amina. E a arginina, não? A arginina também? E a arginina também. A arginina também. Sandrinha, faz 1 hora que a gente está conversando, meu Deus do céu. E eu nunca nem conversei pessoalmente com você. Já pensou esse dia? Script, eu já esqueci as perguntas do script. Eu tô aqui com ele pra gente não se perder, né? Porque senão a gente começa a falar, sei lá, né? Enfim, a minha cabeça vai longe. Um beijo, Letícia. Ela que fez o pós-doc comigo e fez o trabalho de HMI. E agora nós vamos continuar. Eu estou fazendo o pós-doc do Felipe, lá de Fortaleza, que ele está fazendo. E a gente tem uma outra novidade, que depois eu vou te contar, que vamos ver se o resultado vai ser legal. Me conta que aí, assim que sair o resultado, a gente divulga aqui na nossa rádio HMI. Mais ainda a vida do clínico. Que bom, que essa é a intenção. Sandra, eu queria muito agradecer a sua presença, né? Você é uma das especialistas convidadas para essa série de lives. Me senti lisonjeada. A Soraya já passou aqui, né? Hoje a Sandra Calil. Semana que vem, a professora Rita Cordeiro e a querida Isabel Olegário fechando essa sequência de lives. Tudo isso para chamar a atenção do maior número de dentistas para HMI. Essa é a nossa intenção. Então, se você puder compartilhar essa live, mandar para o amigo que nunca ouviu falar de HMI,
pessoas de outras áreas, tá? Pede para seguir o Camila Fragelli. Eu estou colocando as lives também no YouTube para deixar mais acessível possível. E vocês vão perceber que sempre na descrição do vídeo eu estou colocando também o link para inscrição, pré-inscrição, né, do curso que eu vou divulgar no final dessas lives. Então, não é segredo para ninguém que eu vou abrir turmas para ensinar diagnóstico e tratamento da HMI. Então, se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade para entrar nesse link. Bom, Sandra, então, para fechar hoje o dia, já passamos de 1 hora, mas o Instagram não vai derrubar a gente. Eu queria, porque eu já te falei, né? Eu copio e colo que dá certo. E as suas lives são maravilhosas, né? Você começa com música e você termina com uma reflexão super bacana e eu gosto muito desse padrão, então eu copio e colo mesmo e referencio no final. Então hoje, usando a sua própria técnica, eu quero que você diga para a nossa audiência, né? 105 pessoas aqui nos ouvindo, o que a Sandra 2022 diria para a Sandra que acabou de se formar em odontologia? Olha, acho que diria as mesmas coisas, porque o segredo de nós amarmos a nossa profissão é termos o entusiasmo, a vontade, o desejo de... Quando eu era menor, né, eu falo quando eu era pequena, eu dizia que eu queria mudar o mundo. Hoje eu sei que isso vai ser impossível, né? Mas se eu conseguir mudar ao redor, um pouco ao meu redor, eu já fico feliz. E se eu conseguir transformar um pouquinho a odontologia, melhorando um pouco, trazendo alguma pequena contribuição, eu já vou ficar feliz. E assim, eu sempre tive esse desejo de estudar, de pesquisar, de transformar. E eu acho que isso continua ainda dentro de mim. Então, isso que existia anos atrás ainda continua. Então, eu acho que essa transformação persiste, que os meus alunos sintam isso, que eu possa ajudar a todos. Eu quero ser sempre acessível, justamente para poder dividir, não é? Como eu disse, a gente está aqui de passagem. O que eu sei poder compartilhar com as pessoas, né? Acho que é que isso. Lindo! Né? Então, hoje à noite, Sandra, encontra a Sandrinha, aquela menininha pequenininha que queria mudar o mundo, abraça ela e diga que ela mudou muito. Pelo menos no meu mundo, você teve uma forte influência e mudou muita coisa. E eu acredito que muitos que estão aqui também podem dizer isso. Então, assim, gratidão por aquela menina pequena ter sonhado em mudar o mundo, porque ela mudou sim. Muito tá bem? Obrigada. Imagina. Obrigada. Beijo a todos. Ótima e eu vou deixar salvo. Tá bom? Muito obrigada. Tchau. Valeu. Ótima Obrigada sexta. pela oportunidade.